Por volta de 5500 AEC, grupos neolíticos com origem no Oriente Médio estavam começando a chegar nas regiões ao norte do Mar Negro, onde a cultura samara começou a se formar na região entre os rios Don e Volga, nas geladas estepes da Eurásia, representando a chegada e o assentamento dos povos proto-indo-europeus nessa região. Ao mesmo tempo, a língua proto-indo-europeia começava a se desmembrar em três ramos distintos. O primeiro seria falado no noroeste do Danúbio, e mais tarde daria origem aos troncos itálico, céltico e germânico. O segundo na Península Balcânica, de onde mais tarde sairiam os troncos helênico e armênio. E o terceiro foi falado justamente pelos proto-indo-europeus recém-chegados às estepes da Eurásia, que mais tarde se desmembraria nos troncos balto-eslávico e indo-iraniano. Mas a rota migratória que saía do Oriente Médio e ia em direção ao interior da Europa seguia por dois caminhos distintos. O primeiro teve origem nas regiões costeiras do norte do Levante, seguiu pelas regiões insulares do Mediterrâneo, chegou nas regiões costeiras do sul da Península Balcânica e da Península Itálica, de onde avançou até alcançar regiões mais distantes do ocidente da Europa. A segunda rota saiu do sudeste da Anatólia, atravessou pelas duas extremidades do Mar de Mármara, cruzou a Península Balcânica, se espalhou ao longo do curso do Danúbio e avançou até alcançar regiões mais distantes do continente europeu. As populações que se formaram no ponto central dessa segunda rota, na sequência de 5500 AEC, são tema do presente vídeo, o terceiro da série sobre a civilização do Vale do Danúbio. Olá, eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no canal da Saga Humana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal. E se você já é inscrito, você também pode se tornar um membro do canal. Como membro, você palpita na escolha dos temas dos próximos vídeos, tem acesso a benefícios exclusivos, abre as portas para que o conhecimento chegue até você e apoia a produção de conteúdos daqui do canal. E se você gostar desse vídeo, saiba que tem mais conteúdos como esse no meu livro, A Saga Humana, cuja leitura amplia e complementa o conteúdo dos vídeos que você assiste aqui no canal. Mas, sem perda de tempo, vamos logo para o vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. A cultura Vinca. A cultura Vinca é uma cultura de transição entre o Neolítico e o Calcolítico, e recebeu esse nome em referência ao sítio arqueológico de Belo Brado, qual se localiza em Vinca, no subúrbio de Belgrado, capital da Sérvia. Essa notável cultura do sudeste da Europa floresceu por volta de 5500 AEC, provavelmente como uma variante evolutiva da anterior cultura Starcevo. Mas a cultura Vinca se formou na mesma época em que uma segunda onda migratória, saída da Anatólia, chegava à região dos Balcãs. Sua distinção se deve ao fato de ter sido uma sociedade pré-histórica, que viveu uma explosão populacional, ter apresentado um padrão cultural uniforme nas diferentes comunidades e ter abrigado alguns dos maiores assentamentos da sua época no continente europeu. Partindo das regiões centrais da Sérvia,
a cultura vinca se expandiu para territórios onde atualmente se encontram Kosovo, o sul da Hungria, o centro-oeste da Romênia, a Bulgária Ocidental, o norte da Grécia, a Macedônia, o norte de Montenegro e o oriente da Bósnia e da Croácia, uma ampla região que já havia sido colonizada pela anterior cultura Estarcevo-Coro-Cris. Mas durante os tempos da cultura vinca, o tamanho da população nos assentamentos cresceu fortemente, elevando para um nível sem precedentes o tamanho e a densidade populacional dos assentamentos da Europa, só sendo equiparada nesses aspectos à contemporânea cultura cucutene-tripilha. Em Vinca Belo Branco, por exemplo, uma população de cerca de 2.500 pessoas chegou a viver em um assentamento estimado em cerca de 5,5 por 5,5 quilômetros. Sob diversos aspectos, esse assentamento é comparável aos contemporâneos assentamentos do Mar Egeu, os quais, na sequência da passagem do tempo, dariam origem à futura civilização indo-europeia helênica, de onde sairiam os povos micênicos e gregos. As evidências demonstram que os assentamentos associados à cultura vinca, que podem ter tido populações de até 4.000 pessoas, promoveram uma intensa troca de ideias e de itens ritualísticos, o que inclui estatuetas antropomórficas e zoomórficas, que figuram como marca registrada dessa cultura. Ao que tudo indica, as comunidades vincas não eram politicamente unificadas, não chegaram a desenvolver nenhum proto-urbanismo e não sustentaram nenhum centro religioso ou administrativo. Mas assentamentos com formação defensiva foram erguidos. Até onde se sabe, a produção artesanal foi feita apenas a nível familiar, muito embora com uma apreciável habilidade, e a sua impressionante cerâmica era polida e colorida. Suas vestimentas eram feitas de linho cultivado nos assentamentos e da lã extraída do seu rebanho, com botões que podiam ser feitos de conchas ou de pedras. No assentamento de Plotnik foi encontrada o que alguns autores classificam como a mais antiga evidência de fundição de cobre que o registro arqueológico conhece. Apesar desse fato, as populações dos assentamentos vincas parecem ter praticado uma metalurgia apenas limitada. As pesquisas demonstram que a maior parte do minério de cobre extraído não era fundida, mas sim empregada na produção da sua notável cerâmica e em outras finalidades meramente estéticas. As ferramentas da cultura vinca continuaram sendo produzidas de pedra lascada, ossos e chifres. Os vincas cultivavam trigo, aveia, linho e cevada. As evidências indiretas sugerem que eles usaram o arado conduzido pelo gado, fato que, se confirmado, teria tido forte efeito na capacidade agrícola dessas comunidades. O gado parece ter tido uma destacada importância entre os rebanhos, mas também foram criadas ovelhas e cabras. Na cultura vinca, começaram a surgir, também pela primeira vez no continente europeu, símbolos que alguns especialistas classificam como uma proto-escrita. Não se sabe ao certo se essa aparente proto-escrita teria tido alguma função religiosa, contábil ou narrativa, mas sabe-se que ela foi estampada na cerâmica, nas ferramentas, nas estatuetas e em outros objetos, onde as inscrições foram feitas geralmente com um símbolo único, entre eles representações zoomórficas, ferramentas de uso cotidiano como o pente, além de símbolos abstratos como cruzes e a suástica, que parece fazer sua primeira aparição na cultura vinca.
Só mais tarde, a suástica seria adotada pelos indo-europeus das estepes, que a levariam até as distantes regiões do Vale do Indo. As inscrições vincas não aparecem dispostas em um padrão óbvio, não apresentam nenhuma ordem, nenhuma direção determinável. E por isso mesmo, não parecem nem mesmo perto de serem decifradas. A maior parte dessas pouco conhecidas inscrições parecem ter sido produzidas ao longo da segunda metade do quinto milênio AEC, época na qual a protoescrita suméria já estava na iminência de começar a ser produzida em tabletes de argila. Alguns autores classificam os símbolos vincas como ideogramas, assim como na escrita hieróglifa egípcia e na escrita hieróglifa minoica. Para esses autores, a suástica representaria o Sol, os ciclos e os renascimentos. No assentamento da Tartária, atualmente no interior da Romênia, foram encontrados 3 tabletes de argila não cozida contendo símbolos não decifrados, que os especialistas batizaram como tábuas tártaras. Elas foram descobertas junto com 26 estatuetas de argila e pedra, uma pulseira de conchas e alguns fragmentos de ossos de uma mulher adulta. As datações sugerem que elas foram produzidas em torno de 5300 AS, e algumas análises indicam que elas parecem representar símbolos e marcações contendo a contagem de alguma coisa não identificada. Mas tudo que se refere às tábuas tártaras ainda é alvo de intenso debate entre os especialistas, de forma que alguns pesquisadores entendem que elas podem figurar como os mais antigos símbolos conhecidos da protoescrita vinca. Por outro lado, os autores orientalistas suspeitam da hipótese de que elas tenham sido transportadas do Oriente Médio até os Balcãs e fazem essa afirmação com base no fato de que os símbolos estampados nas tábuas tártaras se assemelham a outros encontrados na Mesopotâmia e associados ao proto-cuneiforme. O problema com a datação das tábuas tártaras é que elas foram cozidas no forno do museu, na boa intenção de preservar suas condições. Como consequência desse processo, os artefatos se tornaram não submetíveis às técnicas de datação direta por carbono 14, que foram aplicadas na pulseira e nos fragmentos de ossos desenterrados junto com as tábuas tártaras. Mas os especialistas discutem até que ponto é correto inferir que as tábuas tártaras têm a mesma idade dos demais artefatos que foram encontrados juntos, uma vez que é possível que elas tenham sido depositadas no local apenas tardiamente. Nos seus últimos estágios, a cultura vinca perdeu coesão e começou a declinar. E essa cultura homogênea, matrifocal e pacífica desapareceu por volta de 4500 AS. Só mais tarde, cerca de um milênio após o seu desaparecimento, é que se daria a chegada dos grupos ariano-indo-europeus saídos das estepes, que, segundo Maria Rimbutas, avançariam violentamente sobre as regiões centrais da Europa, usando, pela primeira vez no registro arqueológico, cavalos e bigas de 2 rodas. Estudos genéticos de 2017 e 2018, realizado em 15 indivíduos, indicam que houve uma mistura genética. Primeiro, entre os fazendeiros neolíticos saídos do Oriente Médio e os caçadores-coletores nativos do continente europeu. E mais tarde, seus descendentes se fundiriam aos arianos indo-europeus que sairiam das estepes. Cultura Cucutene-Tripilha. Por volta de 5300 AEC, enquanto a cultura samara começava a se formar nas estepes da Eurásia e a cultura vinca entrava em cena nas regiões centrais da Península Balcânica, no meio do caminho entre elas, a cultura Cucutene-Tripilha também começava a florescer.
Essa também foi uma cultura de transição entre o Neolítico e o Calcolítico, surgida nas regiões onde atualmente se encontram a Moldávia. Dali, ela se estendeu para o leste, até as regiões entre os rios Dniepr e Dniester. E do outro lado, ela atravessou os Montes Cárpatos, vindo a cobrir uma área que atualmente também engloba o oeste da Ucrânia e o nordeste da Romênia. Na época do surgimento dessa cultura, a Europa viveu o período mais quente e úmido desde o fim da última glaciação, fato que gerou condições favoráveis para a introdução das práticas agrícolas na região. Na Romênia, essa cultura recebeu o nome de Cucuteni, em função da descoberta de um sítio arqueológico em 1894, numa cidade com esse mesmo nome. E na Ucrânia, em função da descoberta de outro sítio na cidade de Tripilha, por volta dessa mesma época. Só mais tarde, os pesquisadores identificaram que ambos os sítios pertenciam a uma mesma cultura arqueológica, quando ela então passou a ser identificado com o nome de Cucuteni Tripilha. A formação dessa cultura parece encontrar origem na influência recebida tanto da cultura Starcevo-Colo-Cris como da cultura Vinca. E da combinação das manifestações de ambas, a cultura Cucuteni-Tripilha teria começado a se formar em algum momento próximo a 5300 AEC. Ao longo dos cerca de 2 milênios e meio da sua existência, essa cultura vivenciou uma lenta passagem da cultura neolítica para a cultura calcolítica, tendo surgido como uma cultura composta por populações isoladas, que gradativamente começaram a desenvolver interações com outras culturas, e um posterior contato comercial foi gradualmente surgindo e se sofisticando, o qual culminou com a adoção do uso de fichas comerciais nas trocas de mercadorias. No início, sua economia agrícola era pastoril e bastante rudimentar, baseada apenas em atividades de subsistência, muito embora ela tenha se sofisticado com o passar do tempo. E ao que tudo indica, suas comunidades foram habitadas por uma população bastante igualitária. Assim como em outras culturas de transição entre o Neolítico e o Calcolítico, nos assentamentos da cultura Cucuteni-Tripilha não existiu uma elite política, e os primeiros indícios de alguma estratificação social só começaram a surgir nas últimas fases. Da mesma forma, a especialização do trabalho quase não existiu. Acredita-se que cada uma das grandes famílias devia ter membros suficientes para se dividirem entre as atividades necessárias para a sobrevivência, como a extração da lenha, o cultivo da terra, o cuidado dos rebanhos, a caça, a pesca e a produção da argila. Provavelmente, sendo conseguido algum nível de conforto e abundância para todos os membros. Essas famílias parecem ter sido autossuficientes, de forma que não teria havido necessidade de atividades comerciais, principalmente durante as fases iniciais. Ao longo das fases posteriores, verifica-se uma crescente importância de alguns recursos minerais, de forma que uma rudimentar rede comercial começou a se estabelecer. Esse foi o caso do cobre, extraído e comercializado pelas populações da Península Balcânica, que começou a aparecer nos assentamentos da cultura Cucuteni-Tripilha. Nas suas últimas fases, o cobre dos Balcãs esteve presente em toda a região ocupada por essa cultura, quando se verifica o surgimento de uma habilidade no seu manejo para a produção de ferramentas, de armas de caça e de outros artefatos, que tanto foram produzidos localmente como trazidos de outras regiões. E nos tempos derradeiros, artefatos de bronze também começaram a surgir nos assentamentos, numa época em que essa sociedade já havia se tornado mais complexa e quando uma rede comercial mais sofisticada se formou.
A produção de cerâmica era variada e incluía estátuas de animais, modelos de casas, de deusas mães e, ao que parece, até de brinquedos. A maior parte dos assentamentos era de pequeno porte, mas de alta densidade populacional, e assentamentos próximos começavam a espaçar entre 3 a 4 quilômetros entre si. Mas nas fases intermediárias, a cultura cucutena e tripilha ergueu os maiores assentamentos do continente europeu, os quais abrigaram até 3.000 construções e onde viveram populações estimadas entre 20.000 e 46.000 habitantes. Para efeito de comparação, Uruk, localizada na Suméria, era a maior e a mais urbanizada cidade do mundo nessa época, tendo tido uma população que costuma ser estimada entre 50.000 e 80.000 habitantes. Mas no milênio anterior, os assentamentos já tinham crescido fortemente, oportunidade na qual as comunidades da cultura cucutena e tripilha chegaram a abrigar populações que foram estimadas em até 15.000 habitantes, o que faria desses os maiores assentamentos do planeta no quinto milênio AEC. Segundo os especialistas, no seu apogeu, essa sociedade figurou como uma das mais avançadas tecnologicamente e culturalmente do seu tempo, tendo desenvolvido novas técnicas de produção de cerâmica, de construções de edificações, de práticas agrícolas e de produção de tecidos, entre outros feitos. A arquitetura de alguns assentamentos incluía a presença de um edifício especial, localizado no centro da comunidade, que parecem ter sido utilizados como santuários de adoração dedicados à sua religião matriarcal, onde foram encontrados artefatos religiosos intencionalmente enterrados. E em algumas casas também foram encontrados artefatos de natureza aparentemente religiosa. Mas o aspecto mais notável associado à cultura cucutena e tripilha foi a prática de uma periódica destruição e reconstrução dos seus assentamentos, a qual era repetida em intervalos regulares de tempo, que costumavam ser de 60 a 80 anos. Ao fim de cada período regular, o assentamento anterior era queimado e um novo era erguido sobre o nível habitacional anterior, preservando a forma e a orientação das construções anteriores. Essa prática de destruição e reconstrução incluía não só as construções, mas também os fornos, as cerâmicas, as estatuetas e outros objetos, todos submetidos à repetição desse mesmo ciclo de destruição e reconstrução, talvez indicando alguma associação com ciclos de morte e vida que acomete a todos os seres vivos. Escavações realizadas no sítio arqueológico de Poduri, localizado nos sopés dos Montes Cártapos, Romênia, continha 13 níveis de habitações, destruídas e reconstruídas ao longo de sucessivas gerações. Uma questão mal compreendida sobre essa cultura faz referência à pequena quantidade de artefatos funerários, sepulturas e cemitérios encontrados, incompatível com o tamanho das suas grandes populações. A principal ocupação dos moradores dos assentamentos parece ter sido o cultivo do solo e o cuidado com os rebanhos. Eles cultivavam trigo, aveia, centeio, milheto, cevada, cânhamo, ervilhas, feijões, damascos, ameixas, cerejas e uva. É quase certo que eles produziam pães. É possível que eles tenham produzido vinho. E suspeita que eles também tenham produzido mel. Entre os seus rebanhos haviam principalmente bovinos, mas também porcos, ovelhas e cabras. Peças de artesanato representando cavalos e restos desse animal foram encontrados em alguns assentamentos. É sabido que antes de domesticar os cavalos, eles eram caçados e serviam como mais uma fonte de alimentação proveniente da caça. As evidências demonstram que a domesticação dos cavalos aconteceu pela primeira vez
um pouco antes de 4000 AEC, nos assentamentos da vizinha cultura Dnieper-Donetsk. Dado o conjunto de evidências, é possível especular que a cultura Cucuteni-Tripilha tenha tido alguma familiarização com os cavalos, que talvez tenham sido até criados para o consumo de carne ou como animal de trabalho, muito embora as evidências não permitam tirar nenhum tipo de conclusão definitiva. As mais antigas regiões apresentando trabalhos de extração de sal foram encontradas em Poiana Slatinei, na Romênia. Nos primeiros estágios, o sítio se associa à cultura Starceu e nos estágios subsequentes à cultura Cucuteni-Tripilha. As evidências encontradas nesse e em outros locais indicam que a cultura Cucuteni-Tripilha extraía sal de nascente por meio do processo de britagem. A água extraída era fervida em recipientes de cerâmica. O resultado era uma pasta úmida de sal, a qual era colocada para secar até que um sal cristalizado se formasse para ser consumido pelas populações e pelos rebanhos dos assentamentos. Durante as fases iniciais dessa cultura, a produção da cerâmica parece ter feito uso da roda giratória de oleiro, a qual já era conhecida e utilizada na Suméria há cerca de um milênio. Alguns modelos em miniatura, que talvez fossem utilizados como brinquedos, exibiam formas que alguns pesquisadores indicam ser a representação de protocarroças ou de protobigas, datados da primeira metade do quarto milênio AEC, sendo que carroças só eram utilizadas nessa mesma época nas cidades sumérias. Os especialistas ainda debatem quais motivos levaram ao declínio e fim da cultura Cucuteni-Tripilha. O certo é que as evidências indicam que o declínio dos assentamentos coincide com a época aproximada da chegada dos povos arianos vindos das estepes. O debate gira em torno da discussão sobre até que ponto houve violência no encontro entre essas duas populações e como, exatamente, a chegada dos forasteiros arianos das estepes influenciou no fim das sociedades danubianas. Mas as evidências demonstram que a cultura Cucuteni-Tripilha não desapareceu de repente. Pelo contrário, ela se adaptou, trocando o antigo modelo baseado na agricultura por um novo modelo baseado na atividade pastoril, qual foi levado pela cultura Iâmina, que se expandiu na sequência de 3000 AEC a partir da região entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Mas, então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana, o terceiro da série sobre a civilização do Vale do Danúbio. Espero que tenham gostado. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você gostou desse vídeo, lembre-se que tem mais conteúdos como esse no meu livro, A Saga Humana. E se quiser, você também pode apoiar o canal fazendo uma assinatura mensal e tornando-se membro do canal. Então é isso. Valeu, galera. Uma boa semana pra gente. Aquele abraço e até o próximo vídeo.